Olá, pessoal, graça e paz. Mais um Pode Crer começando para a glória de Deus. Hoje irei deixar para vocês um versículo na palavra do Senhor para que você venha meditar lá em Salmos, capítulo 19, e no versículo 1, que diz assim: Os céus manifestam a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Queridos, medite na palavra do Senhor, noite e dia. A palavra de Deus é a nossa bússola, é nela que encontramos a nossa direção. Amém, queridos? Olá, pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um Pode Crer. Hoje nós estamos em Vitória da Conquista, estamos aqui para proclamar o Evangelho do Senhor e para isso nós convidamos o nosso amigo presbítero Henrique Bruno, não é isso, amado? A Isso. paz do Senhor. Mas, Senhor, minha irmã, Paz do Senhor. obrigado, viu? Pastor, eu quero, presbítero, eu sempre tenho o hábito de chamar de pastor, você não se importa, né? Não, não, amém, eu recebo essa profecia. Amém. Eu quero de antemão lhe agradecer pelo senhor ter aceitado o convite para contar um pouco da sua história, do seu testemunho de vida, falar aquilo que o Senhor Deus tem feito em sua vida. Eu acho muito importante contarmos os feitos do É Senhor, verdade. né, para que outras pessoas, para quem está nos assistindo, possa ver o quanto o nosso Deus é poderoso e que ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Amém. Mas antes do nosso amigo Henrique Bruno falar, eu gostaria de pedir a você que está nos assistindo para que nos ajude a levar essa mensagem ao máximo de pessoas. Como é que você pode estar fazendo isso? Se inscrevendo em meu canal, dando um joinha, comentando e compartilhando ao máximo que você puder. Porque tudo aquilo que é comentado e o que será comentado aqui hoje são os feitos do Senhor e que outras pessoas com certeza serão abençoadas. Então, seja você também um abençoador desse ministério. E me siga também no meu Instagram, é Cristiane Cunha. Amém, queridos? Eu conto com a colaboração de vocês. Pastor Henrique, Henrique Bruno, Uhum. fique à vontade para o senhor se apresentar, falar um pouco da sua história, de onde é Henrique, como foi o encontro com Jesus. Então, deixa o Espírito Santo de Deus te conduzir, irmão, fique à Amém. vontade. Amém. Amém, meu amado? Amém. Quero já dar a paz do Senhor e uma boa noite já, né? A todos É. os inscritos aí do canal Pode Crer. Para mim é uma honra estar aqui. Obrigado pelo Amém. convite, né? Nós que Poder estar falando agradecemos. aí aquilo que Deus fez e tem feito, né? Que Ele não para Aleluia. de fazer, É né? A verdade. gente tem aí uma caminhada já, graças a Deus, muito longa com o Senhor Jesus e Amém. todos os dias eu tenho vivenciado milagres, né? Glória a Tem feito Deus. milagres, aquele milagre que a gente pode contemplar e aqueles Isso. milagres que a gente também não É contempla, né? verdade, A amado. palavra diz que o nosso inimigo fica o tempo todo ao nosso derredor tentando nos Verdade. tragar, né? E hoje nós louvamos a Deus que nós vivenciamos mais um dia, né? Verdade. Levantamos hoje, acordamos e fizemos nossas atividades, retornamos para o nosso lar e mais uma vez Deus fez um milagre, guardou Amém. a nossa vida, a Verdade. nossa família. E para mim é uma honra estar aqui poder falar aquilo que o Senhor fez e tem feito na minha vida. Amém. Então eu sou morador aqui de Vitória da Conquista, né? Já tenho 41 anos de idade, né? Uhum. E eu tive um encontro com o Senhor Jesus há mais ou menos uns 25 anos atrás. Não conhecia o Senhor Jesus, família da minha mãe 80% evangélica e parte do meu pai 80% católico, bandistas, espíritas. E um dia alguém uma tia minha fez um convite para minha mãe, para a gente ir para a igreja, visitar a igreja. Não esqueça a igreja ali no Birapuera, triangular. Uhum. E a gente foi nesse dia. E nas minhas férias, assim, eu costumava ir para essa colônia lá no meu tio, onde lá era um terreiro de Ubanda, né? Sim. E lá eu passava as minhas férias, brincava ali, ainda muito novo, de 12 para 13 anos de idade. Via coisas ali terríveis, assim, né? De
pessoas andarem em brasa e não se queimar, de andar em caco de vidro, não cortar os pés, né? Eu fui criado nisso, né? Assim, é, nesse ambiente. E quando a gente recebeu esse convite de ir na igreja, e aí, quando eu cheguei lá, eu vi assim algo diferente, aquela unção de Deus, o pessoal ali tocando, ministrando, adorando ao Senhor. E eu pude sentir realmente a presença de Deus ali Amém. naquele lugar, né? Uma paz, um amor dos irmãos. E lá nós entregamos a nossa vida ao Senhor Jesus. Eu me lembro que Glória o a pastor Deus. fez o convite, né? Fez o apelo. Uhum. E a minha mãe foi na frente. E aí nós fomos atrás, Que puxado pelo maravilha. meu irmão mais velho. A gente foi E isso a atrás. primeira vez que foi à igreja? A Foi a primeira primeira visita? vez, a Que primeira visita. bênção. E aí, assim, a gente foi, assim, ficou apaixonado ali Glória pelo a clima, Deus. pela igreja, Sim. pela recepção dos irmãos. Eu me lembro que dia de culto era aquela alegria. Hoje tem culto. Hum. E a gente ia andando ali, a gente morava na UB5, ia andando da UB5 para o Ibirapuera. Sim. A gente ia andando para a igreja. E aí eu comecei muito a gostar de música e diferente dos meninos da minha idade que ia para a igreja, ficava brincando no Uhum. corredor, que é natural criança querer brincar, né? Sim. Eu gostava de sentar no primeiro banco, Que que eu ficava maravilha. admirando ali os músicos tocando, a banda tocando. Mas eu sentia mesmo a presença de Deus, eu chorava, me E que idade o senhor quebrantava. tinha, Eu tinha pastor? uns 11 para 12 anos. Olha, bem Já era jovem. muito quebrantado na presença do Que Senhor. bênção. E aí, nesse período, meu pai muito católico, espírita, minha família toda, parte de pai, né? A maioria veio dessa religião, né? E aí Uhum. ele ficou sabendo que a gente estava indo para a igreja e ele começou a proibir. Ele, eu não quero, tal, eu não quero vocês. Ele falava assim, eu não quero vocês indo para a lei dos crentes. Uhum. E aí ele pressionava muito minha mãe ali. E aí minha mãe, às vezes, quando ele viajava, ele tinha uma terra, tem uma terra até hoje ali em Anangé, ele viajava e a gente corria e ia para a igreja. Aproveitava que ele viajava, mas quando estava lá era proibido. E eu me lembro que um dia ele falou que ia viajar e a gente se arrumou todo para ir para a igreja, todo muito, muito animado. Quando a gente estava no meio do caminho, ele apareceu do nada, Eita, deu botou a gente ruim. para voltar para casa, a gente voltou e tal. Oh, E aí ele proibiu, ele falou com sim. minha mãe, ela falou, ou você escolhe, ou eu, ou a igreja dos crentes. Ele Meu falava assim. Deus. E aí um dia minha mãe procurou um pastor e falou, olha, tá acontecendo isso, Uhum. isso, isso. Aquele pastor muito sábio falou assim, ó, minha irmã, você vai adorar o Senhor em casa, Oh, dê uma verdade. Bíblia para ela, ó, Sim, lê a Bíblia, ora, jejuma, claro. né? E busca o Senhor em casa, seja sábia. Sim. E aí ele acabou que começou a fazer isso, mas isso também começou a incomodar ele. Eita. E ele, não, rapaz, um dia ele me chamou, eu me lembro, eu muito pequeno, ele falou, sua mãe tá maluca, sua mãe tá doida, tá levantando de madrugada para orar, não tá comendo, não tá o tempo todo lendo a Bíblia e tal. E aí, mais uma vez, ele chamou ela e aí falou, ó, você escolhe, ou eu, ou a igreja dos crentes. Meu Deus. Aí ela falou assim, eu não fico nem com você e nem com a igreja dos crentes, eu fico com Glória Jesus. a Deus. E ele arrumou as malas e aí saiu de casa até hoje. Nossa. Não voltou, já casou, já teve outra Uhum. família de novo. E aí a gente entra naquela texto bíblico que diz, né, que aquele que não abandonar pai, mãe, irmão, por amor de Cristo, não é Verdade, digno dele, né? E Como escolha dele, né? minha mãe escolheu Jesus, né? É, Tentou, lutou, mas ela escolheu Jesus. sim. E ela foi assim um canal para que todos nós, como filhos, Amém. estivesse hoje na presença do Senhor. Glória a E aí Deus. nesse período assim ele tinha um comércio ali no centro, um restaurante, e ele me pegava ali na escola, eu estudava naquele colégio polivalente ali no bairro Brasil, Uhum. e ele me pegava na escola e me levava para esse comércio. E lá eu ficava nesse comércio a tarde toda até 11 horas, 10 e meia da noite, meia-noite, naquele comércio. E era um restaurante bar. E ali eu fui pegando as coisas do mundo, eu via gente bebendo, às vezes eu até bebia escondido, via prostituição ali, via pessoas casadas se encontrar com suas amantes ali naquele comércio. Era uma casa dividida de quartos ali, e aí era um restaurante, e essas pessoas chegavam. E ali eu fui gostando daquele Sim. ambiente, né? De bebida, de músicas, e fui gostando. Só que antes disso,
Minha mãe orava muito, a gente fazia muita campanha de oração em casa, minha mãe fazia. E aí Deus usava muitas pessoas ali para dizer que ele tinha um chamado na minha vida, né? Amém. E aí dizia um dia mesmo, a gente estava na rua, todo eu e meus irmãos, e ela recebeu uma mulher de Deus, uma profeta lá na casa. E aí a mulher não sabia tal, aí Deus usou aquela irmã para falar, ó, eu vejo que você tem 3 filhos. E Deus tem uma obra na vida dos 3, mas tem um do meio, que no caso era eu, né? Sim. Que eu vou usar ele de forma diferente. Amém. Ele vai ser usado, eu vou levar ele para lugares, para dizer que do poder do amor do Senhor e tal. E aí, nesse período, eu comecei a gostar disso, comecei a me esfriar, já não fui mais, não queria ir mais para a igreja e tal, mas quem É, tem um chamado, não é adianta. Quando verdade. Deus Queima por chama, dentro, né, é... irmão? E aí, nesse período, irmã Cristiane, eu, uma criança muito saudável, tinha um sonho de ser jogador de futebol. E aí, gostava muito de futebol e jogava, tinha sonho de ingressar num clube grande para ganhar dinheiro, para ajudar a minha Uhum. família e tal. E aí eu deitei um adolescente saudável, cheio de saúde, forte, brincava, corria para lá. E uma noite eu deitei e eu comecei a sentir umas dores muito fortes na minha coluna. E muito forte, muito forte. Cheguei a ficar assim, teve dias que eu fiquei 3 dias sem conseguir dormir, de tanta dor. E aí, aos poucos, eu fui perdendo os movimentos das pernas. Eu começava a caminhar assim, eu caía. Uhum. E aí, aos poucos, eu fui perdendo os movimentos e com poucos dias eu estava paralítico. Meu Paralítico Deus. mesmo, em cima de uma cadeira de rodas. Aí, intestino não funcionava mais, usando fraldas, bexiga não funcionava, dependendo da minha mãe, dos meus irmãos, para tudo ali. E aí, desespero na família, e me leva para aqui, me leva para ali. Fiquei internado aqui no Hospital São Vicente de Vitória da Conquista 28 dias. E aí fizeram alguns exames e descobriu que eu estava com uma verme chamada xistosoma. Não sei se você já ouviu falar Sim, já dessa ouvi, verme. já ouvi. E essa verme, meu pai tem uma terra em Anagé e tinha açudes ali, lagoas. Sim, A gente brincava muito ali nesses açudes, lagoas. Às vezes a gente pegava a bicicleta aqui, eu e alguns amigos ia ali para Pradoso, né? Tinha sim, aquelas sim. lagoas que fazia tijolo, a gente tomava banho ali. E aí essa verme se pega nessas, em água Uhum. parada que fala, né? E aí, assim, ia um bocado de amigo, todos iam, tomava banho e tudo, mas eu fui Foi o o único que premiado. foi o premiado. E aí peguei essa verme e fiquei paralítico, fiquei usando fraldas, dependendo da minha mãe para tudo. E aí, 28 dias internado aqui no Hospital São Vicente, aí o pessoal reúne, chama minha mãe, meu pai, fala, ó, tudo que a gente tinha que fazer por ele aqui foi feito. A gente não consegue mais ajudar seu filho. O Nossa. conselho que a gente dá é para levar ele para São Paulo e o mais rápido possível. O caso dele é grave, porque assim, a gente fazia os exames, tomava medicação, eu tinha uma melhora, daqui a pouco voltava as crises, quedas de novo, né, a perca de movimento de Sim. novo. E quando a gente chegou e ele chamou a família e falou, leva para São Paulo, urgente, e ele tem que ser rápido. E a gente aconselha vocês a andar de avião. Vai de avião, porque ele tem que chegar lá o mais rápido possível. E aí, naquele tempo, andar de avião, né? Não era para qualquer um, É, né? E alguns vizinhos ali se comoveram, fizeram uma rifa, sim, arrecadaram dinheiro para a gente viajar. Mesmo assim, o dinheiro não foi suficiente para comprar as passagens aéreas. sim. E aí eu me lembro que ali minha mãe já muito cansada, esgotada fisicamente também, né? Me pegava, era ela que me dava banho, trocava minhas fraldas, pegava numa cama, botava na cadeira, pegava, e ela foi ficando muito debilitada com isso. E, e isso eu lembrava de todas as promessas que Deus tinha para mim, e aquilo Uhum. foi na minha pouca maturidade, pouco conhecimento do Senhor, não tinha uma experiência ainda com o Senhor, e aquilo foi gerando em mim uma certa raiva, Sim. uma certa decepção, que eu dizia Uhum. que Deus é esse que me prometeu, É, falou que ia fazer isso na minha vida e agora eu tô aqui em cima de uma cadeira de rodas, sim. usando fralda, dependendo da minha mãe. Isso foi criando aquela revolta dentro de mim, Uhum. né? E eu fiquei assim muito calado, muito tempo assim, sem querer falar. No tempo não tinha esse tanto Deprimido. deprimido, não tinha essa Sim, questão toda de depressão, né? sim. Mas Não tinha minha mãe diagnóstico, não no tinha, caso. não se É, falava tanto de é, depressão naquele tempo, né?
Mas minha mãe ficava muito preocupada, "Oh, ele está muito calado, não fala", eu não queria falar, eu não queria receber visitas e tal. E aí, enfim, aí leva para São Paulo, leva, recardaram o dinheiro, não deu para comprar. Eu me lembro que um dia, no dia de viagem, foi um dia de sábado, uma tia minha, lá que tá bom, da Serra de São Paulo, falou, não, vem, vocês ficam aqui comigo e tal. E aí pegou, alguns pastores foram lá fazer oração, meu pai levou um padre também para fazer oração lá, e aquelas pessoas oraram por mim, profetizaram, falou, oh, Deus vai mudar a sua história, vai mudar o quadro, isso é projeto, isso é plano, mas entrava aqui e saía aqui, eu já muito revoltado com tudo isso. E aí eu me lembro que meu irmão mais velho me pegou ali nos braços e a gente me levou ali para a rodoviária aqui em Conquista e me colocou dentro do ônibus. E ali dentro daquele ônibus eu pude ver que realmente minha mãe teve um encontro com o Senhor, que todas as vezes que eu levantava ali, eu via ela orando, lendo a Bíblia, buscando o Senhor. Às vezes eu levantava, ela estava no corredor, assim, na poltrona do ônibus, ajoelhada e orando, buscando ao Senhor ali, lendo a palavra. E alguns irmãos da igreja diziam assim, ela não vai suportar não, é muita luta para uma nova convertida, vamos orar por ela. Aí a palavra é o que a palavra diz, né? Que Deus nunca nos dá aquilo que nós não possamos carregar, né? Se Ele deu aquilo, né? Talvez você que está nos ouvindo aí teve esse mesmo pensamento, né? Tá passando por um processo de dificuldade, onde você olha para um lado, para o outro, você não vê solução, não vê. E aí você diz essa palavra que as pessoas disseram, não vai suportar, eu não vou suportar, mas vai. Aguenta mais um pouco, Deus está no controle de tudo, de todas as coisas. E aí eu levantava, via aquela cena, minha mãe orando ao Senhor, buscando ao Senhor, conhecendo ao Senhor, né? Lendo a palavra, meditando na palavra. E aí uma viagem que parece que nunca chegava. E minha mãe me trocava ali dentro do ônibus mesmo. Eu era um adolescente, estava de 13 para 14 anos de idade. Eu já estava com o meu corpo já formando, né? Formado praticamente. Sim. Eu tinha vergonha, as pessoas passavam e viam, alguns criticavam, alguns tinham nojo. E aí minha mãe com os olhos vermelhos de tanto chorar ali, de buscar o Senhor. E a gente, aquela vergonha que eu tinha daquilo, daquela situação, cada vez mais eu tinha aquela revolta dentro de mim. E aí chegamos em São Paulo, um dia de domingo, e aí minha mãe já saiu aqui dizendo, olha, eu não sei o que eu vou fazer quando eu chegar lá em São Paulo, para carregar Henrique para um lado e para o outro, porque minhas forças já estão indo embora, minha coluna já dói. E aí eu lembro que a gente chegou um dia de domingo, o ônibus deu uma adiantada e minha tia, que ia receber a gente lá com meu tio, não tinha chegado ainda, né? Porque o ônibus adiantou a viagem. E aí minha mãe desceu para procurar ajuda, alguém para que pudesse me pegar, né? Falou, tô com um filho ali assim, ele não anda e tal. E procurando, não, tô corrido, tô com pressa, tem alguém me esperando e tal. E aí subiu, aí falou assim, não consegui ninguém, mas eu vou descer mais uma vez. E aí o motorista do ônibus falou, gente, vocês precisam ocupar o ônibus precisa ser limpo, vai viajar e tal. Aí ela desceu mais uma vez, e aí subiu com um homem. Sim. Esse homem veio disposto a pegar a gente. E aí esse homem olhou, veio e falou, não, meu filho é esse aqui e tal. E aí ele olhou assim pra gente, olhou pra mim, e falou assim, ele não anda por quê? Aí ela explicou a situação assim, ele não anda por isso, isso, isso. Aí minha mãe falou assim, mas você pega ele com um jeitinho que ele usa fraldas. E a fralda dele vazou e não deu tempo para trocar, eu vou trocar lá embaixo. E ele olhou assim com aquele olhar de desprezo, de nojo. E falou assim, acho que a senhora aguenta. Pega ele aí, a senhora aguenta. Nossa. E aí virou as costas e saiu. E aí, como a gente chorou naquele dia, né? E minha mãe veio, pegou ali, me enrolou naquela coberta e desceu quase caindo, cambaleando ali. E me botou naquela cadeira de rodas. E eu fiquei muito tempo chorando com isso, né? Depois de um tempo já com mais intimidade com o Senhor, de ler a palavra, e um dia orando, Deus falou comigo, olha filha, naquele dia eu não vos deixei vocês só. Era um processo. Eu carreguei você e minha serva nos meus braços. Eu vi claramente o Senhor falando comigo. E às vezes a gente acha que a gente tá só, né? Verdade. A gente olha para um lado, para o outro. Não vê amigo, não vê parente, não vê irmão. E a gente acha, assim, como aqueles discípulos também naquele barco, né?
aquele barco no meio daquela tempestade, e eles acordam o Senhor Jesus ali e falam, olha, Senhor, o Senhor não vê que estamos perecendo, o Senhor não vê que nós estamos... E ele ali levanta, né, e acalma aquela tempestade. E naquele dia eu ouvi claramente o Senhor falando, eu carreguei você e a minha serva nos meus braços. Você não viu, mas eu carreguei. E ali a gente ficou ali, foi para casa da minha tia, em Taboão da Serra. Depois, no dia seguinte, a gente saiu já para trás de vaga no hospital e conseguimos uma vaga ali no Hospital das Clínicas em São Paulo. E ali minha mãe chegou ali, uma guerreira, né, de Deus, assim, que Deus colocou na minha vida. E aí, chegou lá no Hospital das Clínicas, não tinha vaga, ela pegou uma maca lá, arrumou uma maca, me botou naquela maca e me jogou lá no corredor e falou, daqui eu não tiro meu filho. Vocês vão ter que atender ele. E aí me deixou ali, eu lembro que eu fiquei um dia, quase um dia ali naquele corredor e conseguiram uma vaga. E aí aquele caso meu era um caso raro e aí acabou que ficou meio que aqueles médicos ficaram curiosos, né? E para quem não tinha um médico, daqui a pouco eu já tinha uma equipe de médicos ali para me atender, né? De 7, 8 médicos, estagiários, médicos formados. E como é que foi isso? Moço, que verme, vamos fazer exame, vamos descobrir. E aí eu fiquei ali 31 dias internado no Hospital das Clínicas. E aí fizeram os exames e aí descobriram que a verme, eu tomava os remédios aqui, mas a verme, ela se reproduzia muito rápido e ela tinha muitos óvulos espalhados no meu corpo, né? Aí teria que ser uma dosagem muito forte. E aí fizeram vários exames e aí descobriu esses óvulos e aí deram essa dosagem e eu fiquei ali passando por esse processo, mas o Senhor nunca desistiu de mim, embora eu revoltado, embora eu virava as costas para ele, embora às vezes eu falava palavras que machucavam minha mãe, que magoava minha mãe ali no meu momento de angústia também, de medo, né? Que na minha cabeça eu não ia andar mais, né? Aquele sonho de ser jogador de futebol, de ganhar dinheiro, de ajudar minha família, tinha ido por água abaixo. E eu muito isolado ali, ficava ali no meu cantinho com aquela revolta dentro de mim, mas Deus sempre usava alguém para ir lá falar comigo. E teve um dia que ele internou lá nesse o Hospital das Clínicas, eu não sei se você conhece ali em São Paulo, é um hospital Sim, muito conheço. grande, ele é de andar, Uma né? referência, É uma né, São referência, Paulo? ele é de andar, né? Assim, é muito grande mesmo. Você tem ideia, para fazer exame nele lá, você vai de ambulância. Dentro do Sim. hospital, você tem que ir de ambulância para fazer exames ali dentro dele mesmo. E aí, Deus colocou um pastor, eu lembro um pastor moreno, ele é escritor também, tinha alguns livros escritos também. E Deus colocou esse pastor para me perseguir lá dentro do hospital mesmo. E ele ia no meu quarto e falava, ó, Jesus te ama. Amém. Jesus tem uma obra na tua vida. E às vezes ele falava e eu só chorava e não tinha palavras. E ele percebia que eu precisava de ajuda. Mas enfim, mas ali naquele momento meu também, eu não queria. E às vezes ele falava assim, ó, eu vou lá no teu quarto hoje pra gente fazer uma oração lá, a gente cantar para o Senhor. E tá bom, pastor, você vai que hora? Eu vou 8 horas, eu ia dormir 7 horas para não receber ele. E aí Deus sempre mandava alguém para dizer com seu cuidado, porque ele nunca desiste da gente, né? Embora a gente desista dele, mas ele nunca desiste da gente. E aí ele mandou esse pastor e ele ali falando do amor de Jesus para mim, pregando a palavra do Senhor, eu fui me quebrantando ali. E depois eu me lembro que era o horário de visita, sempre era 3 horas da tarde. E aí minha mãe às vezes chegava no horário, às vezes atrasava por causa dos ônibus. E teve um dia que eu tava deitado ali na maca, aí chegou uma daquelas irmãs de coque, né? O pessoal fala aquelas pentecostal, da Deus é Amor, Assembleia Pentecostal, aquela do coque sem amarrado. E aquela irmã chegou ali e passou direto, assim, eu lembro que eu tava no quarto, eram três leitos, 3 camas, né? Sim. E eu tava no canto, assim, no último. E aí ela passou direto e com a cara muito séria, muito fechada. E aí falou assim, olha, eu estava na minha casa orando e o Senhor me mostrou você. E eu vim de tão longe, muito longe. Você não imagina quão distante eu vim. Ele me mostrou
o seu quarto, mostrou o número do seu leito, me Aleluia. mostrou você. E eu vim Glória de a tão Deus. longe só para te dizer que Deus, ele tem uma obra na tua vida. Amém, E ele vai Jesus. mudar a sua Glória a história. Deus. E aí ela falou uma palavra muito forte que eu não lembro. Me lembro muito bem. Ela falou assim: você vai servir a ele, Glória a Deus. nem que seja pela dor. Virou as costas e saiu. Não fez apelo, não fez nada. E aí eu disse assim para Deus, eu já tinha um entendimento que o pessoal às vezes fazia o apelo, falou, vem pelo amor, vem pela dor, Sim, e tal. E eu sim. falava, e aí eu dizia, Deus, isso aqui é o quê? Tudo que eu tô passando isso já não é a dor. Uhum. E aí aquela mulher saiu e aí Deus sempre foi usando pessoas ali para falar do amor dele para mim. Tinha cultos lá dentro do hospital também. A igreja católica fazia as missas dele, a evangélica tinha culto. E aí eu me lembro que depois disso aí eu comecei a me quebrantar e fui num culto lá. E aí, enfim, 31 dias internado lá. Aí os médicos me chamam, chama minha mãe. E aí um dos médicos que eu tinha, um urologista que cuidava da minha bexiga, que eu tinha feito uma cirurgia na bexiga também, já lá dentro do hospital. Uhum. E esse que cuidava, né, da parte física, que eu esqueci o nome do médico. E aí a gente foi ter uma consulta com ele, e ele muito sério, assim, muito fechado, era um médico muito fechado. Aí ele falou assim, ô Baiano, ele chamava de Baiano, ele falou assim, ô Baiano, eu vou te dar alta hoje. Eu vou te dar alta hoje, você vai voltar pra Bahia, porque você é muito, ele ainda brinca que você é muito chorão, você fica muito chorando, querendo. Porque naquele tempo não tinha Facebook, não tinha Sim. Instagram, não tinha WhatsApp, né? Ligação era no cartão telefone, Sim. você botava Muito o difícil cartão, para falar com a era muito família. difícil, eu não tinha contato com meus irmãos, então eu chorava muito, Claro. saudade dos meus irmãos, saudade do meu Sim. pai. E eu chorava, e eu ficava o tempo todo chorando, e às vezes eles me liberavam ali no final de semana para ir para casa da minha tia. Minha alegria era ficar ali sábado e domingo na casa da minha tia. Então eu chorava muito, e ele Sim. falou assim, você chora demais, e nós vamos dar alta para você hoje, você vai voltar para Bahia e tal. E ele começou a escrever assim e tal, e minha mãe falou assim, e aí, doutor, e como é que é a situação dele? Como é que vai ficar? Sim. O que eu faço? Aí ele falou assim, como assim? Ele falou, não, eu quero saber como é que vai ser de agora para frente. Ele falou assim, não, meu filho, ele não, o seu filho não anda mais, Eita. não casa mais, Jesus. não constitui mais família. E eu posso dar um conselho para a senhora? Aposente ele. E com o dinheiro da aposentadoria você vai poder comprar os remédios, vai poder comprar uma cadeira de rodas. E aí minha mãe perguntou para ele como é que vai ficar a situação dele. Aí ele falou, não, ele foi muito assim, direto e duro, né? Ele falou, não, teu filho ele não anda mais, ele não casa mais, não constitui mais família. Eu posso dar um conselho para a senhora? Aposente ele. Nossa. Porque com o dinheiro da aposentadoria você vai poder comprar os remédios, vai poder comprar a cadeira de rodas. E aí entra a fé, né, da minha mãe, e ela ali muito debilitada fisicamente, muito magra, perdeu muito quilos, olhos fundos, vermelhos de tanto chorar, né? E a minha mãe olha ali para ele e fala assim, eu tenho um amigo que pode erguer meu filho dessa cadeira de rodas. Aleluia. Aí aquele médico falou assim, um amigo? Quem é teu amigo? Eu estudei anos para estar aqui. E eu tô dizendo, seu filho ele não anda mais, ele não casa mais, ele não constitui mais família. E eu acho que a senhora deveria passar essa realidade para ele. A senhora está iludindo ele, ele tem que entender essa realidade. Aí ele falou assim, aí ele perguntou, quem é o teu amigo? Aí ela falou assim, meu amigo é Jesus. Amém. Jesus de Nazaré, o Deus que tem plano na vida dele, que falou que vai usar ele, que pode erguer o meu filho dessa cadeira de rodas. E aquele médico ficou ali muito chateado, falou, senhora, a senhora está iludindo seu filho. E aí ficou aquele debate, não vai, não vai, minha mãe vai, ele não vai. E aí nós saímos ali daquela sala, e aí eu voltei para meu quarto, porque eu ainda ia passar por um neurologista, né? E tive alta dele, mas teria que ter alta do outro também, né? Sim. E aí a minha mãe disse que pegou, foi para casa da minha tia em Taboão da Serra, e às vezes a gente ficava ali no hospital, eu usava, tinha as roupas do hospital e roupa também suas pessoais. E às vezes minha mãe pegava minhas roupas pessoais e levava para casa da minha tia para lavar, né? Sim. E aí ela disse que nesse dia que ela recebeu a notícia, ela foi muito
crendo que Deus fazia um milagre também, mas no fundo também chorando, muito Sim. angustiada, né? Com medo também. E aí ela disse que ela pegou aquelas peças de roupa minha lá na laje da casa da minha tia. Ali fedendo a urina, fedendo a fezes. E aí ela pegou aquelas peças de roupa e ergueu na laje da casa da minha tia para o céu e falou: Deus, os médicos disseram que não, mas a última palavra quem dá é o Senhor. Quem dá é o Senhor, a última palavra é tua. E ela disse que ela chorou ali na presença do Senhor, se quebrantou e falou: Deus, o Senhor sabe, eu não tenho estrutura física, emocional, financeira para cuidar de um filho de uma cadeira de rodas. Eu tenho mais 2 filhos que dependem de mim, precisam de mim. E ela se quebrantou ali, chorou na presença do Senhor, levantou aquelas peças de roupa, desceu dali da laje da casa de minha tia, já era tardezinha pra noite, tomou um banho, pegou a Bíblia, falou: vou pra igreja, adorar o Senhor. E aí foi pra igreja lá no bairro mesmo. E ela disse que ela se quebrantou ali na presença do Senhor. E aí, quem fica no hospital sabe que não tem nada para fazer, então você dorme muito cedo, né? Sim. Então você dorme muito cedo e acorda muito cedo. Uhum. E o período ali de visita era de, se eu não me engano, de 3 a 5 da tarde. E eu me lembro que às vezes a minha mãe chegava para mim e falava assim: ô filho, me libera amanhã. Eu preciso dar uma descansada, eu tô muito cansado, eu tô exausta. E eu dizia: mãe, eu sei que a senhora tá cansada, mas não deixa de vir não. Eu não abro mão da tua presença, eu só tenho a senhora. E eu chorava ali, não abro mão. E aí ela vinha 3 horas da tarde, quando dava assim 2h50, eu pegava a cadeira de rodas. Era acho que um quarto ou quinto andar. Pegava a cadeira de rodas, ia assim pro vitrô, tinha um vitrô. E eu ficava ali esperando. E eu via quando ela entrava no hospital ali. Eu ficava ali olhando ela e ele passava pelaquela revista para ver se não estava levando comida dentro da bolsa, né? Para abrir as bolsas e tal. E aí ela, quando eu via que ela entrava, aí eu pegava, ia com a cadeira de rodas, ficava na porta do elevador esperando ela. 31 dias fazendo isso. 31 dias ela ali junto comigo, ela ali que ela levava notícias dos meus irmãos. E aí ela disse que ela foi para a igreja nesse dia e ela cantou ao Senhor em meio às suas angústias, adorou ao Senhor em meio à palavra contrária do homem, né? Sim. Adorou, aí é que tá a diferença, né? É muito fácil adorar o Senhor quando tudo tá Tudo vai bem, né? Verdade. Quando a despensa tá cheia, quando tá empregado, quando a conta bancária tá recheada. Mais difícil adorar o Senhor é quando você recebe uma notícia como essa, um desemprego, um diagnóstico dos médicos, né? E ela foi e adorou ao Senhor naquele dia. E eu me lembro que eu fiquei muito tempo sem orar, sem falar com o Senhor. E nesse dia lá, deitado na cama mesmo, eu falei: Senhor, se é verdade tudo aquilo que o Senhor falou ao meu respeito, que o Senhor vai me levar para lugares, que o Senhor vai abençoar vidas através da minha vida, eu não quero fazer tua obra em cima de uma cadeira de rodas, Senhor. Amém. Se é verdade, me cura, me toca em mim, me faz um milagre. Então, acho que na mesma hora que minha mãe estava adorando, eu fiz essa oração, que era por volta assim, de 7h30, 8 horas da noite, que era o horário do culto e o horário que eu ia dormir. E tinha todo uma rotina ali. Eu levantava, acordava 6 e pouca da manhã, quando era 7 e pouca, as enfermeiras vinham, me pegavam, me levavam para tomar banho, depois voltava, me davam um café, e aí por volta assim de 8h30, 9 horas, chegava as fisioterapeutas para fazer fisioterapia, que era 2 ou 3 mais ou menos. Era uma equipe de fisioterapeutas ali para fazer fisioterapia. E aí nesse dia eu deitei, fiz essa oração, minha mãe foi para a igreja, adorou ao Senhor. E aí a minha paralisia não mexia nada, assim, os dedos eu não mexia nada, os dedos dos pés, nada. Da cintura para baixo não funcionava nada. E aí naquele dia eu levantei e quando eu olhei os meus dedos estavam se mexendo, né? Daqui a pouco os meus pés começavam a se mexer. E aí quando aquelas enfermeiras entraram dentro do quarto, eu não estava mais paralítico, mas eu estava andando para lá e para cá dentro do quarto. E elas perguntaram o que aconteceu aqui. Eu falei: Jesus de Nazaré me visitou, me tocou. E elas ficaram ali surpresas com aquilo. E ele: vamos ligar para tua mãe, para contar a notícia. Eu falei: liga, mas não diga o que aconteceu não, que hoje eu quero receber ela de forma diferente. E aí ligaram, ó,
corre aqui no hospital, véi. E ela veio desesperada, notícia ruim atrás de notícia ruim. E aí, quando a porta daquele elevador se abriu, depois de quase 6 meses em cima de uma cadeira de rodas, eu pude receber a minha mãe de pé, Aleluia. andando. Glória a Deus. E aqueles médicos, enfermeiros começaram a chorar. E puderam ver que Deus, ele tem poder. Verdade. Que a gente sabe que tem muitos médicos que creem, não creem no Senhor, né? Sim. Mas tem alguns que não Que creem, não creem, é. não entendem, né? Não, Creem na ciência. na ciência, né? E eu lembro que aquele dia foi um morrer assim, muito grande naquele hospital. As pessoas puderam Aleluia. ver o Deus dos crentes, É. né? Que tem poder. E aí voltei a andar, né? Voltei a andar, me reconciliei com o Senhor Jesus e voltei a fazer a obra dele. E pouco tempo, arrumei minha esposa, né? Ai, que Começamos a namorar, tinha 21 anos de idade, com 23 anos de idade nós casamos. E assim, os médicos disseram, acho que os adultos vão entender, você também vai entender, Cristiane, disseram ele não pode mais casar. Então, eu não poderia ter uma vida normal, uma vida, né? Ele ficou paralítico da cintura Sim. para baixo, então ele não pode casar, muito menos ter filhos. Se ele não Sim. pode casar, ele não pode ter filhos. E aí Deus me fez casar. Amém. Primeiro milagre, né? Deus me fez casar. E aí casei com ela, namoramos de 2021, 2023 casamos. E aí eu naquela fé, fazendo a obra, cantando, recebendo convites pra lá e pra cá. E um dia eu falei com ela assim, eu creio que Deus vai fazer um milagre na nossa vida. E eu contei assim, vésperas assim da gente casar, meu problema. Eu falei, eu sei que você é louca por criança, eu sei que você tem um desejo, porque pensa numa pessoa que chegava nos cantos, as crianças já vinham, dava logo o braço. E ela muito apaixonada por criança. E aí eu contei e falei assim, ó, eu tenho isso e isso e eu não posso. Eu não posso te dar um filho. A medicina diz que eu não posso. Ela, não, mas nós vamos orar, eu creio que Deus vai fazer. O milagre que Deus vai fazer. Amém. E aí eu tomei posse dessa palavra e aí um dia eu falei, sabe de um, eu vou procurar um médico. E procurei, até hoje ele que me atende, é o doutor Ricardo, ali no SAMU. E eu procurei, falei, doutor, eu quero refazer todos os exames aí. E porque eu casei assim, assim. Ele falou, não, mas a gente refaz, vamos refazer. Ele fez todos os exames e tal. Aí peguei o resultado, eu me lembro que um dia saí de casa com meu coração com muita fé. E aí procurei ele, levei os exames, ele falou assim, tá tudo do mesmo jeito. Você não pode. Aí ele me pegou, me levou num quadro de um corpo humano, né? E falou assim, você não pode ter filho por isso, isso e isso. Explicou a situação. E aí eu me lembro que eu saí dali, assim, muito preocupado com ela. Mas eu me lembro que eu parei no meio da rua e cantei. Eu gostava muito daquele hino, te louvarei, não importa a circunstância. Eu cantava, toda vez que eu tinha oportunidade na igreja, eu cantava esse hino, eu gostava. E aí nesse dia aí eu me lembro, Satanás falou fortemente assim no pé do meu ouvido, e agora? Vai continuar cantando? Aí eu lembro que eu parei, eu tava de moto, assim, eu parei a moto no meio da rua e falei, vou. Amém. E aí cantei um trecho desse hino, te louvarei, não importa a circunstância, e falei, Senhor, se tu me der filhos, o Senhor é Deus, se o Senhor não me der, continua sendo Deus, eu vou te louvar, vou te adorar. Cheguei em casa, sentei com ela, expliquei a situação, ela chorou, falou, mas nós vamos continuar orando, Deus fez promessa. Que às vezes a gente ia na igreja e Deus falava, Deus usava pessoas para dizer, ó, eu vejo você gerando, eu vejo você com a barriga grande, eu vejo você sendo pai. E a gente ficava naquela promessa, né? E a gente fez esse exame logo no início do casamento e nós ficamos 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5, 6, 7, 8 anos orando. E nada do milagre chegar. E aí, quando foi um dia a gente estava fazendo um culto na minha casa, e aí Deus usou um pastor para falar assim, ó, eu vejo Deus trazendo uma alegria para dentro da tua casa. Deus vai surpreender vocês. É um presente, Deus vai dar um presente, vai alegrar você e toda a sua família. Amém. E aí um dia a gente estava em casa ali e eu me lembro que eu estava deitado ali no sofá e a gente recebeu uma ligação, um amigo nosso falou assim, por que vocês não adotam uma criança? Por que vocês não adotam um filho e tal? Aí eu falei,
os olhos dela chegou a brilhar, tá? Aí eu fiquei meio assim, eu falei, não, eu quero gerar, eu quero tal. Mas aí eu vi que ela ficou muito feliz, né? Aí eu falei, vamos, aí surgiu. Aí nós adotamos Letícia, que é nossa filha hoje, que ela tá com 10 anos de idade. E Letícia chegou para trazer alegria para nossa casa, nossa família. Minha mãe, parte da mãe dela, todo mundo apaixonado por Letícia. Letícia chegou assim, e às vezes eu levantava de madrugada e ia no berço dela assim, e via ela respirando, e eu falava, Deus, o Senhor me deu uma família. Da tua forma, mas o Senhor me deu uma família. E eu chorava, às vezes eu olhava ali para ver se ela estava respirando. E aí, não tá respirando não, e daqui a pouco não tá respirando. Acho que todo pai, Pai toda de mãe primeira faz viagem, isso também, né? Aquela preocupação. Verdade. E aí e veio Letícia. E aí quando foi, Letícia tinha mais ou menos uns 2, 3 anos de idade, assim. Eu me lembro que eu estava na minha casa, morava em outra casa, e eu liguei o teclado ali e comecei a adorar o Senhor. E naquele dia o Espírito Santo começou a me trazer à tona muita coisa que eu tinha esquecido, que eu tinha passado, né? Aí começou a me trazer à tona, assim, as várias injeções que eu tomava por dia, os exames constrangedores, a rejeição do povo. E ele começou a me trazer à tona tudo aquilo, e eu falei, Senhor, por que o Senhor está me fazendo lembrar disso? Isso me machuca, isso dói. Não quero mais lembrar disso, não quero mais, eu quero esquecer dessas injeções, desses exames. Tinha um exame que fazia colher líquido de coluna, que eu fazia constantemente, que pega uma agulha desse tamanho e vendo aqueles 2 ossos ali, uma dor terrível, eu fazia esse exame. Ele começou a me trazer à tona tudo isso. E aí eu comecei a chorar ali, falei, Deus, por que o Senhor está me fazendo lembrar disso? Aí eu fechei os olhos assim, comecei a chorar, aí ele falou, agora abre os olhos, o Espírito Santo falou, agora abre os olhos. Aí eu abri. Aí vi minha esposa assim, limpando a casa. Vi Letícia assim no quarto brincando. Eu olhei pra garagem, vi meu carro na garagem. Aí ele falou, lembra que os médicos falaram que você não podia casar, eu te dei uma esposa. Que você não poderia ter uma família, eu te dei uma filha. Que o seu único meio de locomoção, o resto da sua vida seria uma cadeira de rodas, eu te dei um carro para você fazer minha obra. Aí, eu sou fiel ou não sou? Claramente ele falou isso comigo. Vale ou não vale a pena me servir? Eu falei, Deus, vale a pena te servir. Aí o Senhor me inspirou a compor uma canção que chama Sou Milagre. Quem ainda não viu, se puder, pode ir lá no YouTube, Ministério Henrique Bruno, vai ter lá uma parte do meu testemunho, vai ter essa canção, onde abençoou muitas vidas. Eu recebi muitos convites até fora do estado para adorar o Senhor. Foi muito bem aceito e tocado aqui nas rádios de Vitória da Conquista, até fora também. E aí o Senhor me deu essa canção, Sou um Milagre. Tem por ti teu Sou um Milagre, né? E aí eu fiquei ali realizado com aquilo. Eu falei, Deus, o Senhor, tudo que o Senhor tinha que fazer, tudo que o Senhor prometeu na minha vida, o Senhor fez, o Senhor cumpriu. Estou feliz, estou satisfeito. E aí às vezes as pessoas perguntavam, e o milagre? E o filho? E às vezes a gente dizia assim, não, se Deus nos der amém, Ele nos der amém também. Nós estamos felizes, estamos satisfeitos, mas lá dentro a gente sabia, né? Sim. Queria ter esse desejo de gerar. Às vezes a minha esposa passava na rua e via uma mulher grávida, né? E aí ela chorava dentro do carro e falava assim, Deus, será que o Senhor não vai me dar esse privilégio? Já tem tantos anos que o Senhor fez essa promessa. O Senhor não vai me dar esse privilégio de saber o que é gerar um filho, de saber o que é amamentar um filho, o que é segurar um filho nos braços, o que é a dor do parto, o que é a dor de um pós-parto, né? Sim. E ela tinha todo esse desejo, né? E às vezes eu muito ali envergonhado, sem graça, mudava de assunto, desconversava. Mas lá dentro também querendo ver esse milagre acontecer. E a gente meio que acomodou, a gente não passou mais a orar a respeito disso, a gente não orava mais e tal. E aí eu me lembro que um dia a gente foi num culto, na verdade teve festa na nossa igreja, e eu fui convidado
para ministrar fora em outra igreja e minha esposa ficou na nossa igreja local, no dia de domingo. Foram 2 dias de festa, eu fui no sábado, 3 dias, sexta, sábado, domingo. Eu fui sexta, sábado e domingo eu fui atender uma agenda. E aí quando eu voltei, o culto lá terminava mais cedo, voltei para pegar ela na igreja, ela tava assim com os olhos vermelhos de tanto chorar. E aí ela disse, olha, Deus falou comigo aqui hoje. Deus falou comigo que a gente voltasse a orar por Isaac. A gente voltasse a orar por nosso filho, que ele vai fazer um milagre. E ele vai cumprir o que prometeu. E aí eu falei, amém, amém. Aí pegaram a mensagem, a pregação, gravaram e colocaram no grupo lá da igreja. E eu cheguei aqui, ouvi essa mensagem de novo em áudio. Deus falava assim claramente na mensagem, até tudo que a gente falava. Deus usava o pastor para falar. Falava, olha, não tem esse negócio não. Se Deus prometeu, a promessa está de pé. Volte a orar, volte a buscar, volte a clamar. Volte a buscar, porque ele vai fazer um milagre. E aí nós começamos, a partir daquele dia, falei, vamos orar de novo, vamos buscar de novo, vamos pagar o preço, vamos. E aí a gente começou a orar nesse propósito, né? E aí a gente botava a Letícia, nossa filha, para orar também. E aí Letícia ia na barriga da minha esposa e dizia, olha, Deus, faz um milagre na vida da minha mãe. Me dá um irmãozinho, cura minha mãe, cura meu pai, me dá um irmãozinho e tal. E aí começamos a orar. Aí num desses dias de oração, a minha esposa tinha um problema de hidrometriose. Você já ouviu falar que é um problema que dá no útero. Sim. As mulheres sentem muitas dores, né? E elas tinham esse problema, ela sentia muitas dores no útero e tal. E aí, num desses dias, ela começou a sentir uma dor muito forte no pé da barriga, no útero. E ela, meu útero tá doendo, A gente tinha acabado de orar, acabado de terminar de orar, meu tá doendo. E aí ela começou a sentir a dor, ela começou a ficar branca, pálida, começou a suar, e ela desmaiou. Desmaiou, assim, ficou alguns segundos, assim, desmaiada. Assim, não ficou nem um minuto desmaiada. Eu ali desesperada, e ela foi voltando. Aí quando ela voltou, ela falou assim, filho, eu tô sentindo um cheiro de aroma, um perfume de neném no quarto. Tô sentindo um perfume de neném aqui. Eu falei, então Deus fez um milagre. Deus curou. Deus fez o que tinha que ser feito. E aí, com poucos meses, assim, a oração foi no mês de setembro, agosto, foi mês de setembro, quando foi em agosto, a gente fez o exame e ela estava grávida. Ai, que bom. E aí, meus irmãos passou, você tá com cara de grávida, ela já não estava mais menstruando. Não, gente, não fala isso comigo não, já foram tantos exames de farmácia que eu fiz, Não, mas você tá. E eu já tinha tomado posse dessa palavra. Sim. E às vezes eu ligava para ela, aí eu falava, não faz força não, que você tá grávida. Eu comecei a profetizar, eu entrava dentro do carro e profetizava. E aí fez um exame de farmácia mesmo, aqui e bateu, tá grávida. Aí foi uma alegria para a família. Aí Isaac chegou depois de 16 anos de oração. A gente orou 8 anos para Letícia chegar. E aí Isaac chegou depois de 16 anos de oração. Eu não sei quanto tempo você tem orado, buscado, né, Senhor, mas o tempo não é o nosso, né? É verdade. O tempo é de Deus, assim. Às vezes a gente quer as coisas no nosso tempo, na nossa hora, e o relógio de Deus é diferente do nosso. Na realidade, Deus não tem relógio, né? Ele faz no tempo dele, na hora que ele quer. Então, assim, nós esperamos 16 anos. E aí, quando Isaac nasceu, e aí foi um parto cesáreo, eu acompanhei todo o parto. E aí o médico ali abriu ela, tirou ela, a gente foi lá, tirou as fotos e botou aquele pezinho que bota, né? Bota o pezinho, faz aí. Falou, o médico brincou comigo, eu vou fazer uma tatuagem em você. E aí botou o pezinho dele. E aquela alegria ali, aí o médico tava ali costurando, já costurando minha esposa. E ele me chamou e falou, você sabia disso aqui? Aí eu falei, isso o que, doutor? Vem, encosta aqui. Aí perguntou pra ela, ela já tava acordada ali, né? Aí falou assim, você sabia disso? Você fez exames? Ela, de que, doutor? Não tô sabendo, não. E olha que a gente, nesse período, fez muitos exames, né? Nessa, querendo engravidar, e ela fez muitos exames. E aí ele falou assim, ó, o médico falou, você tem 2 úteros. Você tem 2 úteros. Aí ele falou, doutor, vem ver aqui. Aí ele
tava com o útero, tipo, como aquelas pessoas que nascem com um dedinho a Sim, mais, né? Aí ela falou assim, ó, tá vendo? Esse aqui é o útero e esse aqui é o outro útero dela. sim. Então ela tem dois úteros. Então, por isso que ela demorou Gente, muito, que ele não sabia do meu caso, né? olha. Falou, por isso que ela demorou tanto para engravidar. Eu falei, sim, doutor, e é possível engravidar com dois úteros? Ele é. Isso chama-se útero delfo. É possível engravidar, mas de cada 20 gravidez só nasce duas. Gente. E, e quando nasce, nasce prematuro. Uhum. E aí Isaac chegou no nono mês, foi os 9 meses, uma Sim, gestação, graças a Deus, assim, tranquilo. muito tranquila, né? Que benção. E Deus nos poupou É, disso, de saber desse problema que sim, ela tinha, para não verdade. ser uma gravidez, né? Angustiante, com medo. E Deus nos Tempo, não poupou ficar disso, tensos, ficar né? tenso ali. E aí Deus nos poupou disso, e aí eu costumo dizer que nosso Isaac é um milagre duas vezes, né? É É um verdade. milagre da nossa parte, da minha parte, que eu não poderia Sim, gerar, e um milagre da da parte mãe. dela também, né? Que mesmo que pudesse engravidar, o risco muito grande de Sim, perder ou de nascer prematuro, né? meu O Deus. menino é uma benção, que vai ser cortado aqui, mas na entrevista, mas ele Lindo que entrou ele já daqui a pouco entrou aqui, queria, aqui, queria né? pegar o celular ali, é pentecostal o Que menino, é uma benção. lindo, que lindo. E aí, Deus fez esse milagre na minha vida, de alguém que não podia Aleluia. andar, Sim, eu ando, de alguém que não podia casar, eu casei, de alguém que não podia constituir família, eu tenho uma família, uma filha glória a de, Deus. de 11 anos, vai fazer 11 anos, um filho de 1 ano e 4 meses. Aleluia. Então, dizer para você que está nos Sobre o ouvindo aí, milagre. né, no Pode Crer aí, que já É, o nome tem tudo a ver, pode pode crer, crer, pode crer. pode crer. Se Deus fez a promessa, não importa o tempo, É verdade. Ele vai cumprir. É, nosso Deus é É fiel. verdade assim que às vezes a gente atrasa as promessas, né? Isso. Deus faz promessa e às vezes a gente atrasa, né? Sai da A gente sai da posição. posição, né? É, Mas se você permanecer na posição é e verdade. foi Deus que prometeu, pode crer Que vai que Deus vai, cumprir. vai cumprir essa Que promessa. E maravilha. hoje eu tenho aí esse ministério, né, de Sim, me fala um louvor. pouco do seu ministério, pastor. Eu gravei um DVD no ano de 2016. Sim. Primeiro eu gravei um CD, que o título Sou Milagre, e depois Uhum. gravei um DVD ao vivo aqui na Igreja Batista de Getsemane. Hum, Quem quiser depois dar uma conferida, vai lá no YouTube, coloca sim. Ministério Henrique Bruno. Aí vai ter lá meu testemunho, vai ter as músicas. E aí gravei em 2016 esse DVD, CD e DVD, músicas todas autorais. O pessoal fala assim, você Maravilha. é compositor? Eu falei assim, não sou compositor não, porque geralmente o compositor, ele tem composições gravadas, vende assim, não. Mas o meu CD, todas quem compôs foi eu. Eu e o guitarrista que me Sim. acompanha também, que chama Bruno Oliver, também, com parceria, a gente fez todas as músicas do nosso CD e DVD, Maravilha. composição nossa, e tudo com esse tema falando sobre milagre, né? Sim. Tem o Som Milagre, tem é, Nada é Impossível, tem várias canções lá, depois dá uma conferida lá que eu tenho Maravilha. certeza que E se o Deus. senhor quiser, pode cantar um trecho de Eu Sou um Milagre. Ela diz assim, ó, contemplo o teu milagre, eu vivo o teu milagre, o teu poder me resgatou, a tua mão me levantou, sou um milagre. Você que está nos ouvindo também, você Amém. também é um milagre. É E toma posse do verdade. seu milagre em nome de Jesus. Eita, glória Amém. a Deus, que testemunho forte seu, Amém. viu, pastor? Amém. Me chamando de pastor o tempo Amém. Eu todo. recebo, eu recebo. Que bênção, que maravilha. E, além de tudo, o senhor tem uma vida normal, né? Trabalha, Trabalho normal. Hoje eu tenho um graças a comércio, Deus. tenho um comércio Aqui em aqui em Conquista Conquista. mesmo? Eu trabalho com delivery de comida. Ah, Aí tenho um sim, comércio. Eu trabalhei 16 anos gerenciando uma empresa aqui em Conquista, um sim, centro automotivo. Saí, montei um centro automotivo com mais dois parceiros, uma sim. sociedade. E aí agora eu já estou há quase 4 anos nesse ramo de comida. Que maravilha. Eu tinha um restaurante porta aberta, acabei de, Uhum. de fechar o restaurante, estou só no delivery Só mesmo. delivery. E aí vive aí é o nosso sustento Uma hoje, vida nossa ativa, né? ativa, Muito ativa. muito ativa. É que eu Que levanto às 4h30 maravilha. da manhã, Isaac levanta junto. Todo mundo levanta 4h30 aqui para sair, se ajeitar, para estar Que lá às 6 horas da maravilha. manhã, para
fazer comida para esse povo, para Sim, mandar para esse povo. que bênção E aí de minha vida Deus. ativa, Que correria. bênção. Você vê que a gente tentou marcar esse podcast, né, É até e verdade, não por teve. algum, né, algumas vezes não deu Eu certo. tava em mudança daquela vez que a gente tentou, Sim, tava em mudança sim, dessa questão do restaurante pro delivery. sim. É uma vida normal, ministro, saio, viajo, é, graças a Deus a agenda sempre cheia, o pessoal O senhor, convidando, além de cantar, o senhor prega ou só canta? prego também. Ah, que Canto, prego, maravilha, toco, arranho um pouquinho de teclado também, toco um pouco de que teclado. E a maravilha. gente tá fazendo a obra aí E também, né? como faz para que alguém queira que esteja ouvindo te convidar, fazer um convite para ir à igreja dessa pessoa? Como é que encontra Henrique Bruno? Pode chamar no WhatsApp, 779-9135-3556, ou no Instagram, me Sim, contatar lá, já quero também deixar aqui, né? sim, Henrique Bruno Oficial. pronto, Aí a gente me chama lá também, a gente vai. pronto, Não que tem dificuldade de maravilha. levar, não. Deus me chamou para isso, É né? verdade. Deus fez tudo que ele fez na minha vida para isso, né? Para que eu Aleluia. pudesse falar que ele pode, né? É Porque tem verdade. muita gente aí, né? Que talvez com uma notícia dessa, com um diagnóstico desse, né? Precisando de uma palavra É dessa, né? verdade, meu irmão. E aí, assim, graças a Deus, onde Deus tem nos levado, tem abençoado vidas, Glória a tem Deus. restaurado vidas têm aceitado o Senhor Jesus como Salvador. Tudo para honra e glória desse dia eu estava orando e falei, Deus, foi para isso que o Senhor me chamou. O Senhor não Amém. me levantou de uma cadeira de rodas em Sim, vão, o Senhor não me deu uma família em vão. O verdade. Senhor me deu para Por que um eu fosse, propósito, um né, meu irmão? propósito de falar, né, de ir para lugares. E aí, Verdade. se quiser me convidar para ir, nós estamos aí. Glória a Me fala Deus. um pouco com antecedência para a gente se programar, para agendar direitinho, mas a gente vai, Sim. não tem dificuldade não para nos levar lá. Eu gostaria que o irmão deixasse uma palavra para as pessoas que estão nos assistindo. Amém. Fique à vontade, aquilo que o Espírito Santo colocou em seu coração. Amém. A gente já citou aqui um texto bíblico, né? Que diz que os discípulos estavam ali, né? Entraram naquele barco ali por uma ordem dada ao Sim, Senhor Jesus, né? Ele foi bem claro, né? Entre nesse barco e nós vamos atravessar até o outro lado. sim. Ele, ele não alertou antes, ele não disse, olha, vamos entrar aqui no barco, mas vai ter uma tempestade assim, 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 mas não Uhum. temas que eu sou com vocês, não. Ele falou, vamos até o outro lado. Então aí já foi uma palavra de ordem ali É mesmo, dizendo, verdade. nós vamos chegar do outro lado, não importa a situação, a É, circunstância, nós vamos chegar. E sim, aqueles discípulos entraram ali e eles, no meio do percurso, no meio do caminho, é normal, no meio do percurso cristão, sim. nós, né, como crente, ou talvez você ainda que não serve ao Senhor Jesus, na caminhada sempre vai ter É obstáculos, sempre vai ter verdade. desafios, sempre vai ter. Verdade. E aqueles discípulos encontraram ali um mar em fúria, né, vento forte, tempestade, e aquele barco balançava para um lado para o outro, começou a entrar água dentro do barco, e aí Jesus ali dormindo, tranquilo, né, estava muito cansado ali como um homem, dormindo ali, e aqueles discípulos ali acordam o Senhor Jesus e dizem, ei Senhor, o Senhor não está vendo que nós vamos perecer, né? E quantas das vezes a gente não fez essa pergunta para o Senhor, né? Verdade. Senhor, o Senhor não está vendo essa situação. Senhor, olha isso, olha aquilo, olha a calúnia, olha o diagnóstico, olha Verdade. isso, o Senhor não está vendo. Parece que quanto mais eu oro, o Senhor não responde, o céu fica de bronze. E aqueles discípulos, eles acordam o Senhor Jesus ali e falam, oh, nós vamos perecer. E a palavra diz que ele levanta, né? E Amém, dá Jesus. ordem ao vento, ao mar, e há uma calmaria ali, né? Eu quero dizer que é esse Jesus que nós servimos, que tem Aleluia. esse poder de dar Glória a Deus. ordem ao vento, ordem ao mar, que pode Verdade. desfazer o câncer, desfazer a É, AIDS, né? verdade, Que Deus. pode mudar a história de sua casa, sua família, seu marido, seus filhos, sua esposa. É É diante desse Deus que verdade. nós estamos, que na hora certa ele vai se levantar ao teu favor, ao meu favor, e nós não vamos, ainda que o barco pareça que vai afundar, mas nós não vamos afundar, porque Jesus está no Aleluia. controle de todas as coisas. Então Glória é a essa palavra que eu Deus. tenho para deixar para você. Creia, creia que Deus está no controle de tudo e de todas as Amém. coisas. Amém. Aleluia. E nisso você pode crer. Amém, queridos? Nós Amém. vamos chamar agora a família do nosso irmão para que você veja o que Deus fez na vida do irmão Bruno, irmão Henrique Bruno. Amém. Não há nem nada a acrescentar, irmão.
né, diante disso tudo que foi ouvido, muito emocionante. Me emociona muito ouvir falar dos milagres do Senhor, que é como o irmão citou, é, porque às vezes a gente chega a um certo momento que a gente quer as nossas coisas, a gente busca, né, as nossas petições, a nossa maneira e ao nosso tempo. Mas Deus, ele tem a hora certa, o tempo certo, e a forma dele fazer. E muitas das vezes nós não alcançamos as nossas bênçãos pela falta de paciência, por sairmos da rota, sairmos da direção do Senhor. E é necessário que acreditamos e continuamos. É como ele falou, se Deus fosse realizar o milagre do Isaac, dele vir, ele ia adorar. Mas se não, ele ia continuar adorando, porque o propósito dele não era adorá-lo por conta de um milagre, mas porque Deus era o Deus da vida dele. Então, que possamos guardar isso em nossos corações, que independente das circunstâncias, iremos adorar. Se Deus for realizar a obra dele, iremos adorar. Amém. Mas crendo que, tendo a certeza que se foi Deus quem prometeu, ele vai cumprir. Amém. Porque a palavra do Senhor diz que Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Amém, queridos? Amém. Creia nessa promessa. Se Deus te fez uma promessa, se foi Ele que fez essa promessa a você, tenha certeza que Ele irá cumprir, porque Deus é fiel, Ele não falha, Ele não muda. Amém? E nisso você pode crer. Nós agora vamos chamar a família dele para que você veja o milagre que Deus fez na vida do nosso irmão Henrique Bruno. Amém. Amém? Sim. Esse aqui é o Isaac, Sim. nosso milagre, 1 ano e 4 meses. Aleluia, Ali é a nossa glória a Deus. princesa Letícia, nosso A presente. Letícia. E aqui é a minha esposa, Mauricéia. Que Isaac aqui tá só maravilha. querendo pegar no Que microfone. família linda, pastor. Como Deus é fiel. Amém. Né? É. Maravilha. Muito feliz e honrada de Amém. conhecer esse milagre, né? Amém. Que Amém. maravilha. Agora a gente vai fazer uma oração final, pastor, para que, né, encerre esse podcast. Estou me sentindo muito honrada de estar ouvindo essa história de milagre, né? Provando para você que Deus é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. E Deus é fiel. Deus é maravilhoso. Por favor, pastor. Senhor, nosso Deus e Pai, aqui nós estamos, Amém. diante de Ti, diante da Tua presença. Aleluia. O que nós te pedimos, Senhor, é que o Senhor venha encontrar pessoas nesse dia ou nessa noite, eu não Aleluia, sei Deus. qual horário que estão assistindo esse Sim, meu podcast, Deus. mas que o Senhor venha encontrar pessoas, Pai, que verdade. precisam de um milagre, Pai. Verdade, Que precisam, Senhor Jesus, de uma resposta. Amém, Senhor, Jesus. que precisam, Senhor, ouvir o Senhor falar com Sim, eles, Pai. Senhor. E nós queremos te pedir, Senhor. Aleluia, Pessoas que porventura Jesus. estão desanimadas, É verdade, desagradadas, meu Deus. o diagnóstico, assim como eu recebi um diagnóstico dizendo que eu não Sim, poderia, Deus. que eu não conseguiria, que eu não iria chegar a lugar nenhum. E o Senhor fez um milagre na minha vida. Aleluia. Enquanto pessoas que precisam, Senhor, desse milagre, Pai. E mostre para essas pessoas que o Senhor tem poder de fazer Verdade, meu milagres. Deus, Que nós milagre cremos só em o Senhor ti, faz, Senhor. Pai. Nós queremos te Aleluia. agradecer, Senhor Jesus, por este momento e te pedir. Sim, meu Deus. Encontre e salve pessoas, Pai. E fale com pessoas que precisam Amém, ouvir a tua Jesus. voz, ó Pai. Em nome de Jesus, ó Deus. Amém. Amém. Senhor. Glória a Deus. Aleluia, Isaac.